Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Boa noite, querida família. Como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos agora fazer uma meditação. Vai ser uma meditação mais rápida, mais curta. Mas vocês já deram para perceber que eu sou ligado, às vezes, em detalhes que não são comuns. E essa meditação não vai ser diferente. Eu gostaria de olhar por um outro ângulo, por uma outra fachada. Quando eu recebi os vídeos do Nicanor, para mim é fascinante. Eu amo engenharia, eu acho um negócio assim espetacular. E vendo aquelas coisas, eu perguntei para ele, né, mas e o peso, né, e a dinâmica, esse negócio vai deslocar, se vai aguentar o tranco, né, esse tipo de coisa. E é fascinante como a cabeça do engenheiro já está lá na frente, né? Obviamente ele está elaborando todas essas coisas, mas no meu espírito de curiosidade,
bate a porta do Nicanor, né? Toda vez que tem essas obras interessantíssimas, né? E, meus queridos, eu gostaria que você prestasse atenção hoje, abrindo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 18, para estudar algo que é bem conhecido de nós, porém, quem sabe com uma pequena dose diferente sobre esse assunto. Jesus é preso no Getsemane. Meus queridos, eu e você já lemos, ouvimos, pregamos, escutamos centenas de vezes sobre esses assuntos. João 18, 1 a 11, vocês sabem da história. E eu gostaria que o Moisés passasse a tela aqui para mim. Já está lá. E eu vou compartilhar com você algo que você talvez, se puder, não é? Imagine que eu ou que nós estejamos lá, nessa história. Jesus está lá no Getsemane, o texto diz aqui, perto do Ribeiro de Cedron. E, meus queridos, eis que existe um protagonista nessa história muito famoso, que você e eu conhecemos, que é Judas. Judas está ali articulando, e Judas não está articulando com poucas pessoas. Se você vê o que acontece nessa história, muitas pessoas se lembram de Judas ou de Pedro, né? Mas tem uma pessoa que também é muito interessante nessa história, que é Malco, e acaba levando uma tesourada na orelha, né? Justamente de Pedro. Meus queridos, eu gostaria de recapitular esse momento, que quando Pedro corta a orelha de Malco e Jesus a recolocou, tocando e restaurou a orelha, nesse milagre que foi presenciado, não por poucas pessoas, meus queridos, mas foram presenciado pelo sumo sacerdote, pelos principais dos sacerdotes, foi presenciado pelos fariseus, pelos capitães do templo, pelos anciãos e pelos soldados romanos. Gente, é muito pelo, é gente pra chuchu. E eu fico pensando, meus queridos, imaginando como é que era essa turma. Eram muita gente, eram muitas pessoas. Por quê? Porque Jesus não era qualquer pessoa. Eles tinham muito interesse em pegar Jesus, passaram o ministério de Jesus todinho tentando pegar ele. E Jesus não fazia nada errado. Pelo contrário, fazia milagres, salvava pessoas, ressuscitava pessoas dos mortos. Meus queridos, era um negócio tremendo. E ali, perto daquele Ribeiro de Cedron, perto daquele vale, era onde estava o Getsemane. Meus queridos, muito bacana de ir lá. E esse local foi o local em que eles encontraram Jesus, nesse algum ponto, não sei onde. Mas, meus queridos, ali, para vocês terem uma ideia, basicamente toda a corte do templo, do Sinédrio, estava lá. Pessoal, era muita gente, porque existia um interesse. Jesus era uma pessoa famosa nessa altura do campeonato, e essa multidão era algo que estava assim repleto de testemunhas oculares deste grande evento que era o aprisionamento de Jesus. Meus queridos, parece que grandes eventos sempre carregam alguma pessoa do judiciário, né? Mas, meus queridos, eis que Pedro estraga a festa. Pedro chega lá e, nessa tentativa de defender Jesus, percebe aquela trairagem de Judas beijando seu rosto, e eis que ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. Para e pensa, meus queridos. Voltemos ao milagre de Jesus restaurando a orelha de Malco, que é o que eu gostaria que você prestasse bastante atenção hoje. Veja bem, de novo, a nata da sociedade judaica, da igreja, estava lá. Todo mundo que eu falei, sumos sacerdotes, principais dos sacerdotes, fariseus, capitães do templo, anciãos, soldados romanos, etc. Meus queridos, basicamente o que tinha ali era uma multidão de testemunhas oculares. Mas, Marcos, testemunha ocular do quê? Porque Jesus recolocou a orelha que Pedro tinha tirado, a faca, a espada, na frente dessa comitiva
toda. Só que com um detalhe. O que aconteceu ali foi que essa comitiva tinha vindo para pregar Jesus, prender Jesus, acusar Jesus e finalmente matá-lo de uma vez por todas. Só que agora parecia que tinha dois pelo preço de um. Pedro, que era um dos seus discípulos, havia cometido um crime, porque o que Pedro fez com essa pessoa não era um crime qualquer. Quando Pedro agrediu Malco, era o servo do sumo sacerdote. Não era qualquer pessoa. E isso não era qualquer crime. Para eles, era um crime que eu poderia dizer assim, eles estariam salivando, porque agora pegou mais um. Mas, meus queridos, era um crime capital. Pedro poderia ser morto, executado pelo que ele tinha feito. E lembre-se que Jesus disse em João 18:19, no capítulo aqui, desse livro, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Meus queridos, se você segurar o seu dedinho aqui, vire a folha para trás, no capítulo 17, no versículo 12, você vai ver um texto interessante em que Jesus fala assim: estando eu com eles no mundo, guardava-o em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Meus queridos, Jesus estava falando aqui que nenhum daqueles, no versículo 9 do capítulo 18, dos que me deste, nenhum deles perdi. Mas, meus queridos, então, quando Jesus restaura uma orelha, Jesus fez algo surpreendente que eles não podiam sequer comentar ou negar. Meus queridos, Jesus, quando cura e recoloca a orelha em Malco, Jesus simplesmente naquele momento acabou com a alegria de todos aqueles que vieram para pegar Jesus, e agora, de lambuja, Pedro. Meus queridos, Jesus, naquele ato da cura, ele removeu toda a evidência de que Pedro havia transgredido alguém. Portanto, meus queridos, se o conselho dos judeus tivesse ido a Pedro para acusar por um crime, esse crime seria mais uma deliciosa testemunha contra Jesus. Mas, meus queridos, como Jesus curou Malco, não haveria absolutamente nenhuma evidência de que Pedro havia feito nada. E isso, meus queridos, representa o que Jesus fez por nós. Quando pedimos a salvação a Jesus e somos purificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus remove toda a evidência de que transgredimos. E o Pai olha no livro e fala: não vi agressão alguma. Tudo está no lugar como antes. E é por isso, meus queridos, que o nosso Jesus é aquele que restaura por completo. Por quê? Porque quando cometemos qualquer agressão, qualquer falha, qualquer erro contra qualquer pessoa ou contra nós mesmos, o perdão de Jesus restaura de forma que não sobra nem sequer uma evidência. Meus queridos, esse é o nosso Jesus. Naquele dia, a restauração não era só da palavra de Deus, de tudo aquilo, um atestado daquilo que Jesus tinha feito. Era um testamento de que Jesus era um Senhor. Por quê? Porque ninguém poderia ter feito tal coisa. E você sabia que aquela cura da orelha de Malco foi o último milagre que Jesus fez? Meus queridos, vamos escutar um hino e depois nós vamos encerrar. Se algum dia você
Vira um pingo de chuva a rolar na janela escorrer. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Bom, meus queridos, imagine você olhando essa história tão conhecida por dois prismas. Do lado de Pedro, do lado daquilo que ele fez. É interessante, meus queridos, que Jesus usou esse período para ensinar para Pedro uma última lição. E essa lição é a lição de Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, meus queridos, antes de dizer boa noite a você, eu gostaria de também que nós pensássemos do lado de Malco. Imagino, meus queridos, que se Malco foi a mesma pessoa depois daquela noite, será que Malco não pensou em Jesus dali para frente de uma forma completamente diferente? Será que Malco foi o mesmo depois que ele foi tocado por Jesus? Meus queridos, eu creio que outras pessoas também foram tocadas por Jesus ao longo do seu ministério aqui na Terra, mas, meus queridos, viram essas pessoas as mesmas mãos que curaram Malco, agora sendo pregadas na cruz por essas pessoas que eram testemunhas, os seus capitães, os seus dirigentes e até a igreja. Como é que será que Malco olhou para aquela cruz quando ele viu Jesus, aquele que curou a ele, o seu momento, né, com Pedro? Meus queridos, eu fico imaginando aquelas pessoas quando olharem para Jesus lá no Monte do Calvário, que só fez coisas maravilhosas para todos nessa terra, só quis o bem, só quis a salvação de todos. Será que na cabeça de Malco ou daquelas outras pessoas não passou, tem algo errado aqui. A pessoa errada está sendo crucificada. Aqueles ladrões eu posso entender, mas Jesus, não. Jesus tocou em mim. Eu fui curado por ele. E aí, meus queridos, eu imagino Malco e todos os que estavam lá, e toda vez que essas pessoas iam
ao Sinédrio, iam ao templo, ouvir o culto, né? E imagine que quando abriam os livros de Isaías, e será que eles não sentiam um aperto por dentro, né? Que até aquele momento que Jesus falava com eles nas letras de Isaías 43, 25, dizendo o seguinte: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, Malco, e todos vocês, não me lembro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer porque através desses ensinos, através da tua palavra, nós aprendemos tantas coisas lindas daquilo que o Senhor fez por nós, por todas as pessoas e até o último segundo, pensando em cada um de nós. Assim, Senhor, nós agradecemos o teu sacrifício, agradecemos tudo aquilo que o Senhor fez, queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti e entregar a Ti com perdão dos nossos pecados, para que tenhamos, Senhor, uma vida de sucesso aqui, sucesso medido na medida em que apresentamos, identificamos, explicamos a Ti o Teu sacrifício e a história da Tua redenção para todos aqueles que buscam a salvação. Fica com todos nós, dá-nos a Tua paz. É o que te peço e agradeço em nome por amor a Jesus. Amém.